Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Que a paz hoje do Mestre Jesus esteja entre nós e que possamos encontrar em Suas palavras o consolo e a força para superarmos nossos obstáculos diários. A preleção é um estudo do Evangelho de Jesus, mas à luz da doutrina espírita. Esse estudo é muito importante para nós, porque nos consola e nos fortalece em nossas lutas diárias. Hoje continuaremos o estudo do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado Pedi e Obtereis. Mas antes de iniciarmos o estudo, convidamos a todos a fazermos uma pequena prece. Jesus, Mestre amigo, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui hoje reunidos em seu nome para estudar o teu Evangelho, estudar os teus ensinamentos que tantos trazem para nós o conforto, o consolo e a força para as nossas lutas diárias. E assim conseguimos superar os obstáculos que temos em nossas vidas. Nós te agradecemos, Mestre, por estar conosco hoje e sempre. No estudo anterior do mesmo capítulo, nós vimos a importância da prece em nossa vida, onde Jesus, através de seus ensinamentos, nos esclareceu sobre as condições para realizá-la, quais as qualidades que podemos cultivar quando realizamos a prece, e a importância da humildade ao fazê-la, não nos colocando em evidência. Vimos também que não há um modo correto para fazê-la, desde que nossas intenções sejam verdadeiras, não sendo necessário usar de palavras difíceis ou bonitas para que a prece seja eficiente. O que importa é o nosso sentimento em doação no momento da prece, exaltando o nosso desejo em ajudar ou ser ajudado, dando qualidade assim à nossa prece. E hoje, o convite do Mestre Jesus é para continuarmos a estudar e a entender a prece, mas hoje abordando um tema muito importante que nos ajuda a entender o seu mecanismo, como é a prece transmitida por nós, tornando-se assim uma importante ligação entre nós e a espiritualidade. Lembremos que a prece é uma forma de invocação. E invocar é chamar em nosso socorro espíritos superiores ou uma divindade. E ela recebeu essa característica porque quase todas as preces e orações têm esse intuito de invocar a Deus ou aos espíritos protetores, tornando-se esse importantíssimo elo nosso entre nós e a espiritualidade. Podemos dizer então que invocar é uma ação nossa a partir de nossa vontade, onde queremos nos ligar através do pensamento com o ser ou a pessoa que desejamos, que dirigimos a nossa intenção. Na prece, o pensamento é muito importante. Precisamos saber utilizar bem este dom que nós temos e essa força criativa que nos move, assim, as nossas ações, pois a partir do pensamento é que nós almejamos e criamos a vida que procuramos ter. E isso se reflete em nós mesmos. Então, o pensamento é o ponto de partida para darmos um propósito para a nossa prece. A começar, podendo ser um pedido. A prece pode ser um pedido, um agradecimento ou um louvor a Deus. Podemos direcionar a prece para um ente querido, pelos seres que ainda estão vivos ou que já partiram para a espiritualidade. Também podemos pedir bênção para nós mesmos. Basta querer, com vontade, com sentimento. E como se dá a transmissão da prece? Allan Kardec nos ajuda a entender todo esse mecanismo divino de transmissão e recepção de nossos pensamentos. Ele utiliza o ar como exemplo para entendermos esse mecanismo divino da prece. Todos nós sabemos que o ar está ao nosso redor, envolve a todos e está em todos os lugares, e preenche todos os espaços, e possui propriedades bem características, como por exemplo de propagar o som através de sua vibração. No caso da prece, o que nos envolve
é uma substância tão leve quanto o ar e que também preenche todos os espaços, cujo nome Allan Kardec denominou de fluido universal, e possibilita a transmissão de nossos pensamentos através da vibração, devido também às suas características próprias. E já fica aqui o convite para aqueles que queiram aprofundar seus estudos. Fluido cósmico são terminologias que existentes na doutrina espírita e presentes em diversas obras de Allan Kardec. Então, caso queiram se aprofundar, fica o convite para estudarem esses conceitos nas obras espíritas, como o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese. Fica aqui o convite a todos. Continuando o nosso estudo, e quando nos ligamos, assim, pelo pensamento ao outro ser, em qualquer parte do espaço-universo, nós nos conectamos a este ser formando uma corrente, um elo que percorre todo esse fluido que nos envolve, o fluido universal, e que não percebemos, que por suas características particulares e por ser tão leve e sublime, transmite nossos pensamentos assim como o ar transmite o som, levando nossa prece até o infinito. Mas, assim como transmitimos, nós também recebemos. E é assim que os espíritos superiores que recebem nossas preces também nos enviam suas inspirações, qualquer que seja o lugar, qualquer que seja o momento, não importando a distância que se encontram. O pensamento, então, utiliza desse fluido para impulsionando esse fluido pela vontade, e assim levar nosso pensamento até o infinito, chegando aos seres superiores. Esse mecanismo divino e maravilhoso é o fio que nos liga a outros seres e vice-versa, ocorrendo assim a transmissão do pensamento, assim como o ar transmite o som. Nós podemos enfraquecer ou fortalecer essa corrente, pois essa está ligada diretamente à força de nossa vontade e ao nosso pensamento. Principalmente quando no momento da prece mantemos nossos corações mansos e puros, com confiança, voltada totalmente para que a prece chegue até o seu objetivo, até aquele ser ou aquela pessoa de nossa intenção. A prece, então, é isso. Uma conversa simples e sincera, sem necessidade de lugar específico, nem de palavras escolhidas e nem de momentos certos, podendo-se orar em qualquer lugar ou momento, desde que nossos sentimentos sejam verdadeiros. Assim, mantendo-se bons pensamentos e boas ações, os espíritos conseguem ouvir nossas rogativas, e eles também podem nos enviar suas elevadas inspirações. É um eficaz canal de comunicação, mas para que aconteça é necessário estar no mesmo patamar de sentimentos e pensamentos. Há ainda muito que esclarecer sobre os mecanismos da prece, e este é um modelo simples que Kardec deixou de explicação para que pudéssemos compreender como a prece pode ser utilizada e como ela é eficaz. Mas mesmo assim, e o Kardec utilizou desse modelo, pois surgiram vários questionamentos, pois como um ato tão simples pode ter tamanha força ou extensão? E justamente o objetivo de exemplificar seu mecanismo não é de tentar materializar a prece, é justamente de simplificar este ato, para que todos possam entender, pois muitos de nós ainda não conseguem entender ou possuem os esclarecimentos necessários acerca dos mecanismos divinos. E ainda nós, então, precisamos dessa explicação para compreender e assim acreditar sobre os mecanismos divinos da prece. É realmente o intuito entender como funciona e que este entendimento não é imposto a ninguém, pois quando confiamos e comprovamos a eficácia da prece, isso é desnecessário. E assim, a prece começa a exercer uma ação direta e positiva a nós. Vemos então que pela prece nós atraímos os bons espíritos que nos sustentam e amparam em nossas boas ações.
inspirando a nós bons conselhos e pensamentos. E a beleza da prece é justamente isso, esta sensação de bem-estar e paz que nos envolve quando estamos orando. E esta ligação renova nosso espírito para os desafios da caminhada diária na Terra, nos inspira e revitaliza nosso espírito, dando a força moral necessária para voltarmos ao caminho do bem, o caminho correto, tendo a inspiração dos bons espíritos para desviarmos dos males que nos atraem ou que atrasam nossa evolução. Por isso, cabe aqui ressaltar a orientação de Jesus para vigiarmos nossos pensamentos, pois ao mudar nosso posicionamento para o bem, alterando a forma assim de pensar, pois ao agir de forma mais prudente e sábia, evitamos uma série de sofrimentos e de dores que causamos a nós mesmos. Mas, da mesma maneira como somos inspirados ao bem pelos espíritos superiores, podemos também ser induzidos a erros por espíritos inferiores, por antigos adversários nossos de outras vidas que não querem a nossa evolução, mas não fazem por mal, porque ainda o motivo deles agirem assim é porque ainda estão presos justamente a sentimentos inferiores do orgulho e do egoísmo, que todos nós estamos sujeitos e que assim merecem também, como nós, a compaixão divina. Sim, eles podem nos influenciar, mas não são responsáveis por nossas escolhas, pois a decisão de seguir o caminho do bem e do mal é sempre nossa. É a partir do nosso livre-arbítrio. Por isso que precisamos estar atentos e identificar quando ocorrem essas más influências. Por isso, vigiai e orai. E sempre quando ultrapassamos os limites estipulados pelas leis divinas, deveremos corrigir nossos atos. E assim acabamos por procurar encontrar as dores e os sofrimentos como forma de correção, através dos erros de nossa conduta. Por isso, hoje, nós recorremos tanto à prece, para justamente nos fortalecer e nos redimir de nossos erros, e permitir assim o amparo dos bons espíritos, trazendo toda a inspiração que beneficia a nossa caminhada diária, que permite nos fortalecer e resistir contra essas más influências e maus pensamentos. Por isso, a ação da prece não consiste em nos afastar do mal, mas sim inspirar nosso espírito a pensamentos elevados e salutares, nos permitindo assim cumprir as leis divinas em nosso dia a dia. E a prece, em si, não irá tirar a correção de nossos atos pelos sofrimentos, pois isso, como foi dito antes, é um processo de correção necessário e que deve prosseguir seu curso. A prece nos dará o alento e o consolo necessários para enfrentarmos as dores e os sofrimentos da correção com fé e confiança. O sofrimento, nestes casos, será a nossa motivação, que permite levantarmos e buscarmos na prece e na fé os meios para que as lágrimas que enchem nossos olhos e corações sequem e se tornem assim a luz para guiar nosso espírito nas boas intenções e no caminho do bem. Deus sabe muito bem o que nós precisamos em nossa vida e sempre estará ao nosso lado, ao lado dos que buscam o bem e o remédio supremo, contido no amor divino, contido na bondade de Deus, que com certeza mandará, através dos nossos pedidos, uma forma de consolação para suavizar nossas dores. Por isso, o ato de ser resignado está alinhado à prece, pois estando esclarecidos, não estaremos desamparados, não nos revoltaremos ou reclamaremos. Pelo contrário, estaremos confiantes que sempre seremos atendidos naquilo que precisamos para a nossa evolução. A coragem para superar
as dificuldades, é a virtude que traz a força e a calma para acharmos dentro das dores e dos sofrimentos as oportunidades para tirar proveito, para purificarmos nossas ações. Pois o caminhar no caminho do bem necessita sim de renúncia, renunciar nossas paixões, nossos caprichos, nossas vontades terrenas, renunciar o caminho mais fácil, que muitas vezes achamos levar vantagem, mas que traz apenas mais sofrimento e mais dores. Então, frente a qualquer obstáculo ou dificuldade, oremos para que a dor sirva de lição abençoada a ser aprendida por nós, ou que o caminho correto seja inspiração constante em nossa vida, para que possamos nos livrar da causa de nossos males. Assim, sempre que necessário, sempre que estivermos em dificuldades ou equilíbrio, lembremos das orientações de Jesus. Vigiar e orar nossos atos e pensamentos, para que ativamente esforcemos para que em tudo nós façamos apenas o bem que nos cabe fazer. Agindo assim, alterando o nosso comportamento, potencializamos a ação e a eficácia da prece, evitando a autolamentação, o medo e a reclamação, evitando pensamentos inferiores como egoísmo e orgulho, rogando para que possamos ser os agentes da paz, do amor e da benevolência, pois a fé na prece se revela em cada ato nosso, em cada palavra de carinho ou gesto de ternura que compartilhamos com o nosso próximo, ajudando a todos incondicionalmente no limite de nossas capacidades, quem quer que seja. Assim ajudaremos a nós mesmos, pois a espiritualidade e Deus recompensará todos esses esforços. Todos nós recebemos o amparo espiritual. Todos somos iguais e temos as mesmas oportunidades. Todos temos a chance de redimir nossos atos, mesmo que não estejamos inspirados em fazer uma boa prece. A espiritualidade supre momentaneamente essa falta, mas não devemos depender apenas do amparo dos bons espíritos. A confiança é adquirida ao longo da prática, quando a praticamos a prece em nosso dia a dia. E assim, a espiritualidade favorece e nos incentiva ao buscarmos e a exercermos o ato, a ação de fazermos uma prece simples, mas com sentimentos, com humildade no coração, depositando a fé em Deus e sabendo que nós receberemos aquilo que nós precisamos, sem se opor às vontades de Deus. E se a prece sozinha já possui todas essas características, quando a realizamos sozinhos, imaginemos a força da prece em conjunto, quando todos se associam em coração e intenção ao mesmo pensamento. Ela se torna então uma verdadeira corrente do bem. E Allan Kardec esclarece que nessa forma de orar em conjunto, ao unirem e convergirem suas intenções ao mesmo propósito, seria como a multidão clamasse com a mesma vontade, orando como verdadeiros irmãos em Deus, e a força que essa prece carregará será maior que 100 pessoas fazendo a prece isoladamente. Mas mesmo as nossas preces isoladas, sozinhos, a prece chegará e terá seu devido valor, pois estamos auxiliando na forma que pudermos, fazendo o bem sem se importar. Nós somos o desejo encarnado de Deus de divulgar o seu amor através de nossos atos. Nós carregamos a prece dentro de nós, em nossos sentimentos, em nossa vontade, em nosso devotamento a Deus e ao próximo. A prece traz sim muitos benefícios. E como esclarece uma mensagem deixada por Santo Agostinho em 1861. Santo Agostinho diz que a prece é como o orvalho divino que aplaca o calor das paixões materiais, a partir do bem imenso que faz a fé ao coração, levando nossa alma ao arrependimento. A prece
é a filha mais velha da fé e anda de mão dadas com ela. Por isso, vamos atender ao convite do Mestre Jesus esta noite, que, que através do conhecimento das circunstâncias que envolvem a prece, desenvolvê-la a fim que tenha força e alcance, e carregue assim nossos bons sentimentos aos seres a quem a direcionamos, não subestimando a sua capacidade e o valor de nossa comunicação com Deus. Acreditemos no poder transformador que ela traz, confiando em Jesus e na espiritualidade maior que sempre está ao nosso lado, trazendo a harmonia, a paz e a confiança e recompondo a nossa fé, renovando nossos votos de deveres junto a Deus ao louvá-lo e agindo com sabedoria, não esquecendo a essência divina que a prece carrega, ser a luz que guia e orienta nosso pensamento até Deus. E após esse estudo do Evangelho, desse trecho do Evangelho de Jesus, nós partimos para a vibração. E vibrar é utilizar nosso pensamento e nossa vontade, justamente para direcionar e emitir nossos bons sentimentos para as pessoas que gostaríamos de auxiliar. Então, convidamos a todos a participarem da vibração. Vamos aproveitando os sentimentos elevados que o estudo do Evangelho de Jesus nos promoveu neste instante. Vamos mantendo os pensamentos elevados, sendo amparados por Jesus agora, nessa pequena tarefa de doar nossos melhores sentimentos às pessoas que nós gostaríamos de auxiliar. E primeiramente, vamos vibrar por todos os membros, por todos aqueles que convivem conosco em nossas casas e em nossos lares. Vamos pensar com carinho em cada um deles e vibrar com muito amor e carinho para que possam receber tudo aquilo que precisam. Então, vamos vibrar para que em nossos lares exista a paz e a harmonia entre todos que ali convivem. Agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga, e ainda mantendo o pensamento elevado, nossa tarefa agora é de doar nossos melhores sentimentos em prol daquela pessoa que nós sabemos precisa de ajuda ou que nos pediu auxílio. Então, novamente, com os corações cheios de amor, de carinho e de paz, vamos vibrar para que essa pessoa seja auxiliada neste momento. Vivemos com muito amor e carinho por esse caso em especial. Jesus, nós te agradecemos o amparo nessa tarefa de doar nossos melhores sentimentos. E permita, Mestre, que estejamos sempre fortalecidos através dos teus ensinamentos. Nosso muito obrigado e aguardamos a todos para mais um estudo do Evangelho de Jesus.